Então, Roberto Embinder, arquiteto urbanista, formado na UFRJ, em 1980, século passado. Enfim, me formei na UFRJ, sempre trabalhei no setor público, né, fiz alguns concursos públicos e, fundamentalmente, o da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ingressei na Prefeitura do Rio de Janeiro em 1993, 1992, foi o último ano do prefeito Marcelo Alencar. Depois ele foi sucedido pelo prefeito César Maia. E desde então eu fiquei na prefeitura até recentemente, quando me aposentei, em 2003, se não me engano, foi um pouco depois da pandemia. Mas, enfim, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, em 93, como eu falei, houve essa mudança de governo de 93 para 94 e o César Maia convidou o Alfredo Sirquis, que era o líder do Partido Verde na época, para ser secretário de Meio Ambiente. Na verdade, para criar a Secretaria de Meio Ambiente. Porque, enfim, quando ele convidou o Sirquis para ser secretário, o Sirquis falou, ok, eu topo, mas eu tenho aqui uma agenda de implantação de diversos programas. A primeira é a criação da Secretaria de Meio Ambiente, que foi a primeira Secretaria de Meio Ambiente criada no município, no Brasil. E dentro das questões programáticas estava lá a implantação de ciclovia, que era uma novidade absolutamente inédita em qualquer cidade brasileira, você ter um programa de implantação de ciclovias. Mas, para chegar aqui, eu queria antes falar um pouco da história do desenvolvimento do transporte no Brasil. Vocês sabem que em final da década de 50, o JK promoveu o automóvel como sendo indústria de base nacional, ou seja, era uma estratégia de implantação da indústria automobilística no Brasil, muito influenciada pelos Estados Unidos no pós-guerra. A partir de então, houve massivos investimentos na infraestrutura rodoviária, transporte de rodas, em detrimento do transporte de massa. Porque desde o início do século, o transporte que predominava na cidade do Rio de Janeiro era o transporte de massa. Né? Uma malha bastante significativa de trem suburbano. Você tinha os bondes, né, que foram implantados desde o início do século e foram extintos logo no início da década de 60, exatamente para abrir espaço para o automóvel. Então houve assim uma inversão total de prioridades no que diz respeito a você fazer um transporte de massa na cidade do Rio de Janeiro. A cidade abandonou o transporte de massa e optou, quer dizer, não só a cidade, o país, pelo transporte individual motorizado. Então isso está muito marcado na história a partir desse momento que o JK define que os automóveis, a indústria automobilística passa a ser indústria de base, porque aí começa a se beneficiar de inúmeros incentivos fiscais e assim foram implantadas as várias indústrias e aí começou essa intervenção drástica nos centros urbanos, os principais centros urbanos do país, criando viadutos, túneis, enfim, acabando com essa mobilidade, micromobilidade urbana do pedestre que ficou como último plano. Né? É até interessante você olhar que em 1906 tiveram as obras do prefeito Pereira Passos, que implantou a Rio Branco, a Beira-Mar, aqui essa região da Glória também foi muito impactada pelas obras de Pereira Passos, e se implantou uma série de intervenções de caixas de rua bastante generosas. A Rio Branco tinha 4 faixas de rolamento para cada lado, na verdade 6 faixas de rolamento, aqui 8 faixas de rolamento na Beira-Mar, e na verdade nessa época, em 1906, existiam aproximadamente 50 carros na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma coisa assim absurda, né? Como é que 50 carros iam determinar uma política de abertura de vias dessa escala? Mas enfim, isso daí parecia que já estava pronunciando o que viria pela frente, né? Bom, fechado esse grande parênteses, a gente então volta aqui para 1993, como eu falei, em 93 implantada a Secretaria de Meio Ambiente.
com esse compromisso do secretário com o prefeito de implantação de um programa cicloviário na cidade. Eu já estava trabalhando, a secretaria criada em 93, eu comecei na prefeitura no final de 92, estava na Secretaria de Meio Ambiente, então o Alfredo Serquis me convida para coordenar esse programa. Eu, como técnico da secretaria, me convido para coordenar esse programa de implantação das ciclovias do Rio. Aí eu abro um outro parênteses também. Por que de repente chega esse assunto das ciclovias no Rio de Janeiro? Também tem que se fazer um recorte de que a gente estava saindo de uma ditadura, um período ditatorial muito longo, de mais de 20 anos de ditadura. Existiam várias pessoas exiladas fora do país, e esses exilados, alguns deles estavam atuando, sobretudo na França, em Paris, com os movimentos verdes locais, já preconizando questões que não estavam na pauta do Brasil. As questões ambientais, qualidade de vida, no final dos anos 80, isso não existia aqui no Brasil. E essas pessoas, quando vêm do exílio, só para citar alguns, Alfredo Serquis, Fernando Gabeira, Carlos Mink, Liste Vieira e alguns outros, já vêm com essa mentalidade totalmente de vanguarda em relação às questões ambientais que não se falava no Brasil. Eles trazem e introduzem essa questão, tanto é que fundam o Partido Verde e por aí vai. Então, entra essa questão da ciclovia na Prefeitura do Rio de Janeiro, numa cultura extremamente rodoviarista, porque achava-se que bicicleta era uma bobagem. Aí eu vou também abrir um outro parênteses para falar que nos anos 50, antes dessa política do JK de favorecimento do automóvel, o país estava se industrializando no pós-guerra da década de 40. Existia a fábrica Bangu, fábrica de tecidos de Bangu, né? E a fábrica de tecidos de Bangu foi uma das pioneiras em incentivar o uso da bicicleta na região, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então, seus funcionários tinham direito, eles tinham direito a ter uma bicicleta. A fábrica Bangu, implantou bicicletários, chuveiros e tudo mais, facilitando a vida de quem tivesse bicicleta. Aquilo ali se expandiu naquela região da Zona Oeste e ali existia uma certa tradição de uso da bicicleta muito antes da Zona Sul, né? Isso vem da década de 50. Mas com a implantação desse sistema rodoviarista de ampliação de vias e favorecer o automóvel e a velocidade, começou a haver uma diminuição do uso das bicicletas nessas regiões da cidade, né? Voltamos então agora para 93, 94, implantação do programa cicloviário. Então a gente começa esse trabalho e o Alfredo Serquis, a gente conversando, falou assim: olha só, a gente tem dentro da prefeitura uma resistência muito forte em relação a esse programa. E não tem como a gente avançar na cidade do Rio de Janeiro se não houver um mínimo de concertação entre os técnicos da prefeitura. Então a gente criou em 94, início de 93, o Grupo de Trabalho do Sistema Cicloviário, que era composto por diversos representantes das várias secretarias municipais. Secretaria de Transporte, Secretaria de Obras, Conservação, Plan Rio, vários órgãos forneciam ali um representante para trabalhar nesse coletivo, para discutir e implantar um programa cicloviário na cidade. Então isso foi uma primeira medida estratégica, importante, para startar o projeto. Quer dizer, era você ter pessoas de vários órgãos da prefeitura que estivessem ali sensibilizados com essa causa e pudessem levar para as suas secretarias, tentando desopilar os caminhos para a implantação desse programa. Então a gente começou, a primeira ciclovia foi feita em 94, 93, 94. Começamos pela Zona Sul de uma forma estratégica também, porque o Serquis tinha a exata noção de que aquilo ali ia ser uma questão hiperpolêmica, que aquilo ali ia ganhar as páginas de jornais, como efetivamente ganhou, as polêmicas todas. E isso dali foi importante para trazer a discussão da ciclovia para o bojo da sociedade. Aí, vou abrir um outro parênteses, que eu esqueci de falar. Quando esse pessoal retorna do exílio, em 1988, 89, o Rio de Janeiro foi ser a capital da Conferência do Meio Ambiente Rio 92, certo? No Rio Centro.
E a cidade estava se preparando com obras físicas em vários pontos para receber diversos chefes de Estado, diversas delegações. E uma das mais importantes intervenções que foi feita foi a transformação da orla do Rio de Janeiro. E o Serquis, na época, era vereador, ele foi eleito em 1988, foi, parece, o vereador mais votado daquela votação. E ele, então, tentou, enfim, sensibilizou, na época, o prefeito Marcelo Alencar a incluir as ciclovias no projeto da orla, da renovação da orla do Rio. Você tinha ali, onde hoje é a ciclovia, ali era estacionamento de carros. Então, o projeto previu a eliminação de todas essas vagas de carros do lado da praia e a implantação da ciclovia junto ao calçadão. E aquilo ali também foi uma polêmica absurda, né? As pessoas caindo de pau, diversos formadores de opiniões sérios da época, o Jornal do Brasil, do Globo, enfim, criticando essa supressão de vagas e a implantação de ciclovia, que no Rio não tinha cultura, que o clima não era favorável, uma série de argumentos contrários à implantação da ciclovia. Então foi uma guerra, mas enfim, o prefeito Marcelo Alencar bancou e está lá até hoje, com o maior sucesso, a ciclovia da Orla, que se expandiu hoje para a Orla do Rio de Janeiro inteira. Então em 93, esse assunto ainda estava na baila. Então o Serquis sabia que começar a fazer uma obra de ciclovia cortando a Zona Sul, isso ia dar uma polêmica muito grande. Então o que ele fez? Nós contratamos o Instituto de Pesquisa, na época da UERJ, que era ilibado, enfim, acima de qualquer suspeita, para aferir a reação da população às obras das ciclovias. Porque obra é sempre uma coisa chata, né? Começa a esburacar, começa a ter engarrafamento, as pessoas não podem caminhar direito pelas calçadas e tal. E as pesquisas que foram realizadas durante a implantação da ciclovia Mané Garrincha, que foi a primeira dessa fase, a ciclovia João Saldanha, ali na Francisco Otaviano, e a ciclovia Rubro Negra, que ia pela Bartolomeu Mitre, tirando vagas de automóveis, a Francisco Otaviano a mesma coisa, tirando vagas de automóvel, e a Mané Garrincha, que vem lá pela Princesa Isabel para ligar o aterro, para fazer uma conexão, pela Praia de Botafogo, para fazer uma conexão até o centro da cidade. Todas essas pesquisas tiveram, no mínimo, uma aceitação de 85% da população favorável à obra de implantação. Então isso era nosso contra-argumento a toda uma polêmica, de certa forma artificial, criada pela mídia, dando a entender que aquelas obras não eram prioritárias. Aí a gente foi lá com as pesquisas e demonstrou que a maioria silenciosa da população aprovava aquelas obras. Isso nos deu fôlego para seguir em frente, e a partir daí a gente foi, enfim, dessa forma que começou essa gênese de projetos cicloviários na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente começou exatamente com a criação do Grupo de Trabalho do Sistema Cicloviário. Como eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, o programa era da Secretaria de Meio Ambiente, eu fui o coordenador durante um bom período desse Grupo Cicloviário, durante todo esse período, que foi, se eu não me engano, de 93 até 96. Depois houve uma mudança de gestão, de prefeito. Se não me engano, enfim, eu continuei ainda na Parques e Jardins, o programa passou para Parques e Jardins, que era da Secretaria de Meio Ambiente, o projeto ficou na Parques e Jardins até o ano 2000. Depois, no ano 2000, tem uma nova eleição, o Serquis, inclusive, ele vai ser presidente do Instituto Pereira Passos e secretário de Urbanismo, mas o programa cicloviário permanece na Secretaria de Meio Ambiente, aí já sob comando do Eduardo Paes. Então, do ano 2000, se eu não me engano, 2004, 2006, não, 2004, ele ficou sobre o comando da Secretaria de Meio Ambiente na gestão do Eduardo Paes. E depois de 2006 a 2008, aí eu já não tenho as datas com muita precisão, depois a gente pode consultar aí no livro, que tem essas datas certinhas. Aí ela volta para a coordenação do Instituto Pereira Passos, eu já estava no Instituto Pereira Passos, Serquis de novo era presidente do Instituto Pereira Passos, e eu volto a coordenar, e a gente recria o grupo de trabalho do sistema cicloviário.
E na época que ficou na gestão do Eduardo Paes, não existia mais o grupo de trabalho, era a equipe própria da Secretaria que tocava os projetos. Depois, quando voltou a gestão para o guarda-chuva do Alfredo Serquis, a gente recriou o grupo de trabalho de sistema cicloviário e foi até o final da gestão dele e até o final da minha gestão, que foi mais ou menos 2004, 2005, 2006, já não me lembro. Depois entrou, aí eu, enfim, me dediquei a outros projetos dentro da prefeitura, não mais de ciclovia, e o projeto continuou. Se não me engano, hoje está na Secretaria de Transportes, que é o local que eu acho ideal para fazer a gestão desse programa, porque a ciclovia tem que se conectar com o sistema de transporte. Na verdade, voltando aqui, abrindo um parênteses lá atrás, o Alfredo Serquis, quando era vereador da cidade, quando foi feito o plano diretor de 1992, o primeiro plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, e ele colocou no plano diretor, ele criou um capítulo que era, no capítulo de transportes, ele colocava as ciclovias, a bicicleta e as ciclovias como um subsistema do sistema de transporte, coisa também inédita na legislação de qualquer cidade brasileira. Então ali consolida-se já uma política para implantação de ciclovias dentro de uma lógica de transporte. Mas isso demorou muito tempo até se concretizar para que a Secretaria de Transporte assumisse essa responsabilidade, porque a Secretaria de Transporte, a gente tem quase um século de cultura do automóvel, de abrir rua, de facilitar a vida do automóvel, então tira isso daqui, diminui a calçada, vamos pegar isso daqui, essa pedra, e vamos abrir um túnel para facilitar o escoamento, etc. e tal. Então, isso não se altera da noite para o dia, isso é um processo. Então, até hoje, eu acho que a cultura rodoviarista ainda está muito enraizada dentro das prefeituras do Rio de Janeiro, mas isso já está numa situação muito menos arraigada do que anteriormente. Hoje a questão dos transportes alternativos, da qualidade de vida, das mudanças climáticas, essas questões todas que se perpassam, que se cruzam, né, elas já estão muito mais assimiladas, a sua importância já está mais estabelecida e as pessoas entendem que se não se fizer nada, se continuar no ritmo que vinha sendo feito, a gente vai dar com os burros na água. Então, não é só uma questão de que é um meio de transporte mais saudável, é uma questão de você trabalhar em prol da sobrevivência do ser humano no planeta. Quando a gente começou a implantação do sistema cicloviário, a gente não tinha no Brasil nenhuma referência para ser seguida, muito menos na América Latina. Então a gente foi buscar nas cidades europeias que existia uma tradição de uso da bicicleta, como Amsterdã, Copenhague, e Alfredo Serquis viajou para essas cidades para fazer esse intercâmbio de conhecimento e trouxe na bagagem alguns ensinamentos sobre essas práticas de implantação de ciclovia. Então a gente tinha lá meio que uns 5 mandamentos de coerência de traçado, de sempre ligar a menor distância entre 2 pontos é uma reta, conforto do usuário da bicicleta, segurança viária, eram elementos fundamentais. E também um outro ensinamento que a gente teve que usar muito pelas características da cidade e dessa cultura rodoviarista, que é assim, vamos implantar o que é possível implantar onde for possível implantar. Então, sim, é claro que o ideal é você implantar ciclovia segregada do automóvel, segregada da calçada, para você garantir uma segurança para os 3 componentes do sistema, né? Tanto motoristas, ciclistas e pedestres. Mas quando isso não era possível, vamos aqui compartilhar ou com pedestre ou com carro, buscando sempre se cercar da segurança que for possível, em termos de sinalização, em termos de educação, em termos de multas. Existia ali um decreto que estabelecia algumas multas em relação ao sistema cicloviário, de invasão da ciclovia, ou por meio de moto, de carro, enfim, e de sinalização. E existia também um destacamento da Guarda Municipal, que atuava na Secretaria de Meio Ambiente, que era a Guarda Ambiental, que também atuava em loco, tentando fazer uma ação mais educativa de tirar os pedestres dentro da ciclovia, né, maneirar a velocidade da bicicleta, respeitando
o bidirecionamento da ciclovia, enfim. Isso é um trabalho constante. Então, esse conjunto de elementos são muito importantes e manter a conservação é fundamental. Né? Você, quando implanta uma nova infraestrutura, você tem que ter reservado o dinheiro para manutenção, não basta só inaugurar e ir embora. Então, assim, eu trabalhei em parques e jardins, isso tinha muita demanda por construção de praças. Eu falei, bom, não adianta eu construir uma praça se eu não tiver garantido o dinheiro, pelo menos 4, 5 anos de manutenção dessa praça. Senão ela se deteriora em 2 anos, acaba a praça. Então, dinheiro público jogado fora. Então, assim, sempre que a gente fazia uma obra, a gente garantia já junto um contrato de manutenção para garantir, enfim, a manutenção da qualidade e da segurança viária daquela infraestrutura. Enfim, eu atuei desde 93, desde o início do programa cicloviário no município do Rio de Janeiro, se não me engano, até 2004, 2005. Como eu falei, a gente consolidou todo esse projeto nessa publicação, né, de 2005, que mostra toda a evolução do programa cicloviário desde de 93 a 2005 e os 140 quilômetros que foram construídos durante esse período. São inúmeras ciclovias, elas estão ali, todas elas elencadas com quilometragem, percurso, ano de inauguração. E você tem as mais diversas tipologias, como eu falei, daqueles ensinamentos que vieram de fora, né? É fazer o que é possível onde for possível. Então, assim, tinha tipologias que não tinha condições de fazer uma ciclovia, a gente fazia uma ciclofaixa. Onde não podia ciclofaixa, e existia a possibilidade de uma faixa compartilhada, mas era a última das últimas opções, a faixa compartilhada, porque isso sempre foi uma geração de atrito, de problemas, a gente utilizava, né, essa faixa compartilhada. A faixa compartilhada foi feita até antes do programa cicloviário, na época da ciclovia da Orla, quando foi implantada, foi feita aquela faixa compartilhada da Lagoa Rodrigo de Freitas, que está lá até hoje, né? Mas volta e meia você tem reclamações de pedestres da questão do atrito urbano, né, das bicicletas. E hoje é agravado pelas bicicletas elétricas, porque você tem a seguinte, assim, a velocidade do caminhar de uma pessoa, média 5 km por hora. Uma bicicleta já pode chegar mais ou menos 15 km por hora, isso uma pedalada razoável, civilizada. Mas pode chegar a 20, e aí você já começa a ter, com 15 vezes 5, já cria atrito. É um pedaço de metal, de ferro, que chega, esbarra na pessoa idosa, né? Você tem que ter muito cuidado. Então, essa questão do compartilhamento é muito delicado, requer muita legislação, muita fiscalização, né? E muita conscientização. Então, assim, ainda estamos num estágio de sociedade que eu acho que isso deveria ser a última opção. E muita educação também cicloviária, ambiental e até dos pedestres, né? Então, hoje com a questão da bicicleta elétrica, que já eleva o patamar dessa velocidade para 25, 30 km, os conflitos se agravam ainda mais. Então a gente tem hoje uma situação que eu não recomendaria de forma alguma fazer faixa compartilhada por conta da velocidade de deslocamento da bicicleta. Então ela está muito mais compatível para ficar numa ciclofaixa junto à pista de rolamento do automóvel, e aí você tem toda uma estratégia de educação do motorista e do próprio ciclista em relação a possíveis conflitos, né, do que do ciclista com o pedestre, que eu acho que é mais vulnerável do sistema é o pedestre, eu acho que esse tem que ser preservado. Então eu sou mais favorável hoje a você botar ciclofaixas e, obviamente, ciclovias. Olha, eu não tenho acompanhado ultimamente essas implantações, mas eu imagino que, assim, pelo que eu entendo, ainda tem alguns amigos na Secretaria de Transporte, os projetos hoje eles estão assim, no bojo de renovações urbanas, que isso também era uma questão lá de trás, que a gente tentava insistir na Secretaria de Obras. Quando vai fazer um projeto de remodelação urbana, é o melhor momento de você implantar uma ciclovia, porque depois que aquela obra está consolidada, ou se você já tem um espaço consolidado, você implantar uma ciclovia é um projeto caríssimo,
custo-benefício aí não se justifica, você tem que arrebentar tudo de novo e implantar a ciclovia. Agora, quando você está fazendo uma obra, né, numa área grande, uma renovação urbana, a ciclovia ela é quase um revestimento do material, uma opção de material que você vai colocar. Então o custo dela é praticamente zero dentro dessa lógica. Então assim, só faz sentido hoje, eu acho, é botar ciclovias em reformulações urbanas, com todas as suas características e suas elementos de segurança. Que eu acredito que é o que está acontecendo hoje, porque eu tenho visto algumas intervenções na cidade, e aí grandes intervenções e sempre com uma implantação de ciclovia acoplada. Então esse é o melhor modelo, sem dúvida nenhuma. Olha, a morfologia do Rio é uma cidade praticamente plana, né? Na sua grande maioria da superfície é plana, o que favorece o uso da bicicleta, não tem a menor dúvida disso. Entretanto, a cidade foi, historicamente, né, durante séculos, preparada para o automóvel, não para a bicicleta. Então existe uma dificuldade, existe uma briga, existe uma guerra a ser travada contra essa cultura rodoviarista para você implantar uma cultura pró-bicicleta, pró-qualidade de vida, pró-meio ambiente. Então essa é uma luta que está sendo travada e que eu acho que está avançando bem, acho que está se evoluindo muito nesse sentido. Eu estava conversando com você há pouco tempo sobre o exemplo de Niterói. Niterói já implantou quase 100 km de ciclovias nos últimos 10 anos. Eles beberam muito do trabalho que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, absorveram isso e implantaram um projeto cicloviário lá muito interessante, assim, muito bem sucedido, né? Até porque é o mesmo grupo que está trabalhando desde o início desse ciclo de implantação de ciclovias em Niterói. Então, acho que é um bom exemplo também de desdobramento do projeto da ciclovia do Rio de Janeiro. Não só em Niterói, porque o Rio de Janeiro foi o primeiro, depois foi para São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, se espalhou pelo país. Como eu falei, eu acho que é importante você segregar e dar segurança máxima ao ciclista, né? Você tem 3 elementos aí que estão permanentemente se interfaceando, que é o pedestre, o ciclista e o motorista. Então você tem que garantir os espaços exclusivos para cada um desses elementos e garantir com toda a segurança possível. Então eu entendo que os projetos cicloviários eles tendem a evoluir. Então, quando se coloca um teto maior, é para segregar mais dos motoristas, trazer mais segurança, tanto para motorista quanto para ciclista. E de ciclista também para os pedestres, né? Os balizadores a gente colocou nas primeiras ciclovias, Mané Garrincha e tal, a gente já botou balizador. Inclusive tem um balizador chamado modelo ciclovia, que eu até desenhei, que foi inspirado num balizador que tinha em Paris, que são esses, ele meio que parece um peão de xadrez um pouco mais alto. Isso aí foi desenhado lá em 93, implantado em 94 e, curiosamente, esse balizador depois começou a ser implantado em vários outros projetos que não cicloviários, no Rio Cidade, por exemplo, que não tinha ciclovia, começou a botar esse balizador, e isso foi se expandindo, e até em São Paulo você tem esses balizadores da ciclovia espalhados lá nas calçadas. O que mais você perguntou sobre isso? Qual que seria a sua percepção sobre essas mudanças no desenho? Eu acho que são sempre uma evolução, né? Eu entendo e sinto que o desenho sempre evolui, essa discussão de cidade humana, cidade voltada para os pedestres, para as crianças, isso cada vez mais está sendo incorporado nas políticas públicas das secretarias, né? E isso está em permanente evolução. Então, assim, a qualidade dos projetos urbanos tem melhorado paulatinamente. Eu acho que isso é um ponto frágil do sistema do Rio de Janeiro, que é que a gente preconizou lá atrás a necessidade de você ter umas infraestruturas de bicicletário com chuveiros para facilitar a vida das pessoas. Chegou a ter, não sei nem se tem ainda, aqui num clube náutico ali perto do Museu de Arte Moderna, tinha
um espaço que você pagava lá uma taxa para poder usar parar a bicicleta e usar o chuveiro. E as pessoas iam trabalhar na cidade. Né? Ali do lado, atravessava aquela passarela do Manco e estava ali na Graça Aranha, enfim, no coração da cidade. Isso funcionou durante muito tempo, não sei se ainda permanece, mas isso não se expandiu. Quer dizer, a gente conseguiu já naquela época, inclusive agora por lei já, né, você ter a obrigatoriedade de ter bicicletários em shopping center, em centros comerciais, na época não tinha. A gente conseguiu já naquela época batalhar por isso. Então você tem hoje aí espaços de estacionamento de bicicleta razoáveis. Entretanto, você não tem essa infraestrutura para a pessoa poder tomar um banho próximo do seu local de trabalho ou no próprio local de trabalho. Né? Você tem grandes empresas que poderiam estar oferecendo também essa facilidade. Cara, como eu te falei, eu acho que são evoluções positivas, você incentiva mais as pessoas a andarem de bicicleta, você quebra algumas barreiras, até físicas, a pessoa tem uma certa dificuldade, enfim, por idade, por alguma limitação física de pedalar durante muito tempo, você tem a facilidade da bicicleta, um pedal assistido à bicicleta elétrica. Isso eu acho que é super positivo. Agora isso tem que vir acompanhado de regramento de uso, né? Porque senão vira a casa da mãe Joana. Então, assim, como eu te falei, a bicicleta elétrica atinge uma velocidade de 25, 30 km por hora, totalmente incompatível com alguém que está caminhando, que é 5 km por hora, ou mesmo que está de bicicleta a 10, 15 km por hora. Né? A possibilidade de haver um conflito sério é grande. Então, você tem que ter regramento, tem que estar vindo com uma campanha educativa muito forte, com legislação, com aplicação de multa, com fiscalização, para que isso se desenvolva de forma harmônica. Poderia ser, claro que seria o ideal, né? Em termos de qualidade, de harmonia, de convivência. Porém, você tem que aí analisar caso a caso. Né? Você tem que ter espaços generosos para fazer uma implantação dessa, não pode ser uma caixa de via com, sei lá, 12 metros de largura, realmente você vai estar facilitando acidentes. Então, se você tem grandes espaços, no meu caso da Praça Mauá, né, generosa, você não precisa ali marcar uma ciclovia, as pessoas têm espaço para todos circularem por ali. Eu acho que cada caso é um caso. Esse seria um ideal, mas eu acho que é um ideal difícil de ser alcançado porque a cidade já está toda ocupada, né? É uma cidade que está saindo do zero. Né? Eu acho que você tem que ver isso do ponto de vista histórico, né? De um projeto que começa totalmente dominado por uma cultura rodoviarista e que você entra com um novo elemento, uma nova cultura para romper determinados cristais que estavam ali totalmente consolidados. Então isso é todo um processo. E esse processo leva anos. A gente está falando aí de um projeto que tem aproximadamente 30 anos, né? E que ainda não chegou no seu ponto de maturidade total. Então é um processo. Né? Ele começou, enfim, com muita dificuldade, hoje ele já está totalmente absorvido, pelo menos no Rio de Janeiro, em outras cidades, em outros centros urbanos, como um elemento importante nas transformações urbanas. Eles, enfim, de uma maneira geral, eles já ficam acoplados dentro de reformas urbanas gerais, né? Sempre tem um elemento cicloviário, pelo menos no Rio de Janeiro é assim. Então isso já demonstra uma grande evolução em relação a esse tema. Né? E a gente espera que isso continue e aumentando cada vez mais, não só no Rio de Janeiro, como em outras cidades brasileiras. Acho que a cidade do Rio de Janeiro, pelas características não só da sua geografia, mas como do seu povo também, é uma cidade super propícia para o uso da bicicleta, né? Que é uma coisa assim, uma paisagem deslumbrante, que você está sempre circulando por ela. Né? Você tem, mesmo enfim, não só na Zona Sul, mas também nas áreas norte da cidade, Zona Oeste, você tem paisagens interessantes. Né? Você tem uma questão que não é só de lazer, que é de transporte mesmo. Se você for nas estações de trem da Zona Oeste, da Zona da Leopoldina, você vai ver inúmeras bicicletas presas, né? Quando não tem bicicletário, presas nas passarelas de travessias de acesso a essas estações de trem.
Quer dizer, as pessoas usam a bicicleta como alimentador do sistema de transporte de massa, né? E algumas vão, dependendo da distância, usam a bicicleta como forma de trabalho mesmo, né? Olha, eu não sei te responder porque eu já estou fora da prefeitura, não sei como é que está sendo desenvolvido, mas eu conheço as pessoas que estão na Secretaria de Transportes e são excelentes técnicos, excelentes pessoas, excelentes técnicos, né? Tanto a secretária Marina Silivone, a equipe dela, tem a Simone, e outras pessoas que compõem essa secretaria, que já trabalham. A Simone é uma que já vem desde o grupo de sistema cicloviário também, apesar de ela ser muito jovem, vem desde o século passado, participando desse projeto. Então tem uma cultura ali que tem esse fio de memória, que é importante. Hoje eles são, enfim, uma equipe muito capacitada e eu acredito que eles estão desenvolvendo um belo trabalho nesse tema. Hoje eu não sei quem é que está desenvolvendo os projetos. Sei da época lá atrás, inclusive estão aí no livro, tem todas as pessoas que participaram desse projeto. Mas hoje eu não sei quem está. Assim, na verdade, eu acho que não existe um projeto de ciclovia desenvolvido por um escritório. Existem projetos urbanos, né, no qual a ciclovia faz parte. A ciclovia um trecho da ciclovia Mané Garrincha foi implantado no Rio Cidade de Copacabana, que era o arquiteto era o Cláudio Cavalcante. E as ciclovias que nós fizemos foi o próprio grupo da prefeitura que fez o desenho. Esse próprio grupo de trabalho tinha gente da Secretaria de Transporte e tal, e a gente desenhava e depois contratava uma empresa para implantar. A empresa fazia ali o projeto executivo, já com base num projeto básico desenvolvido pelo grupo de trabalho, e assim ela era implantada. Mas hoje, enfim, isso porque na época não existia essa integração e essa cultura integrada de transportes e bicicleta. Hoje já existe. Então, assim, dentro do âmbito de um projeto urbano, quem está desenvolvendo o escritório, o arquiteto, ele inclui a ciclovia como um dos elementos do projeto. Olha, eu não vou destacar um projeto, vou destacar um conceito, que é o que a gente tem falado ao longo dessa conversa, que é o conceito de você fazer uma grande reformulação urbana no trecho da cidade e contemplar dentro desse projeto a presença da bicicleta da melhor forma possível. Não necessariamente precisa ser uma ciclovia, como você falou, né? Você tem essa parte integrada de vias compartilhadas, né? Com educação, com fiscalização, com legislação, com educação de trânsito, você consegue harmonizar. Então não tem um projeto, não tem um modelo de projeto. Acho que cada projeto é um projeto, tem que ver as suas especificidades, tem que auscultar a comunidade em volta, aos usuários, isso é fundamental, né? Você não pode fazer um projeto de renovação urbana com ou sem ciclovia, não importa, sem escutar os usuários dessa área da cidade, né? Então essa comunicação, esse diálogo é fundamental até para nortear o projeto, né? Então assim, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita integração, muita transversalidade com várias secretarias de uma prefeitura. Enfim, são projetos complexos, mas enfim, não tem um exemplo. Você tem assim, você vai ver Praça Mauá, Boulevard, Olímpico, né, o que foi feito na própria orla do Rio de Janeiro, tem vários trechos de orla com várias características, né? Então, é difícil você destacar um. Eu destacaria o conceito e não o projeto. Uhum. E fora assim do Brasil, você tem algum projeto que você acha que Também não. Não? Acho que também é a mesma coisa, é o conceito, né? Você tem características culturais muito distintas, né? Você tem áreas, tem cidades que praticamente não tem ciclovia, tem esse compartilhamento, e que tem uma quantidade gigantesca, tem mais ciclistas do que carro, e não tem ciclovia, né? Então, isso depende muito da cultura local. Olha, eu acho que esse livro aí já é uma boa pista, porque você tem aí a época quem implantou, qual foi o órgão que implantou. Então, se você for no arquivo da Fundação Parques e Jardins,
você vai encontrar muita coisa. Se for no arquivo da Secretaria de Meio Ambiente, deve ter alguma coisa. Possível que muitos projetos já estejam até no arquivo da cidade. Então, assim, dá para rastrear, porque, enfim, são projetos relativamente recentes, a partir dos anos 90. Era isso que eu te falei, eu trabalhei nesse tema durante um pouco mais de 10 anos, né, de 1990, 13 anos, de forma ininterrupta. Depois voltei um pouco ao tema recentemente, até por conta de um trabalho para a Prefeitura de Niterói. Então, assim, no Rio de Janeiro, eu te confesso que eu estou um pouco desatualizado, não estou acompanhando de perto, sei que isso daí está a cargo hoje da Secretaria de Transporte, que tem uma excelente equipe tratando desse tema. Então, acho que é uma pergunta boa para ser levada adiante lá para o pessoal da Secretaria de Transporte, a Marina Sevidoni, a Simone, que está lá, enfim, Simone Silva. Niterói também, não é Rio de Janeiro, mas Niterói, como eu já falei, é uma excelente experiência aqui pertinho, aqui do lado, né, tem um bom trabalho, uma boa prática de implantação de ciclovias.